Olá, nós somos o Grupo 7, composto por mim, Davi Mendes, Giovana Lima, Janaína Moreira e Rafaela Alencar, e nós iremos abordar o tema da estatística descritiva Medidas de Centralidade, focando em média, moda e mediana, para a disciplina de Estatística do segundo semestre de 2020 do Cefet-RJ, ministrado pela professora Caroline Ponce. Vamos começar pela média. A média, como toda medida de tendência, tem o objetivo de apresentar um ponto central em torno do qual os dados são distribuídos, sendo x barra utilizado para simbolizar a amostra e μ para a população. As médias podem ser aritméticas, harmônicas ou geométricas. Dentre elas, focaremos no estudo da média aritmética na disciplina de estatística, além de geralmente usarmos uma amostra. Uma das fórmulas que podemos utilizar para o cálculo da média aritmética é x barra igual somatório de xi dividido por n. Um exemplo seria a média de salário dos funcionários do setor A. O primeiro funcionário recebe R$ 2.000, o segundo R$ 3.000, o terceiro R$ 5.000, o quarto R$ 3.500 e o quinto R$ 4.500. Fazendo o somatório desses salários e dividido por 5, que é o número de funcionários, encontraremos uma média de R$ 3.600. Outra maneira de fazer o cálculo da média é pelo somatório de xi vezes fi dividido por n. Um exemplo seria a média das notas dos 10 alunos da turma B. Como vemos na tabela, multiplicamos cada nota por sua frequência para, por fim, somarmos cada um deles e dividirmos pelo n número de alunos. E no final, teremos um total de 7,4 de média. Por ser sensível aos valores da amostra, a média pode até passar uma realidade enganosa quando há dados extremos. Exemplo, média de idade dos alunos da fileira C. O primeiro, o segundo e o terceiro aluno têm 18 anos, o quarto 21 anos e o quinto 55 anos. Fazendo esse somatório e dividindo pelo número de alunos, obtemos 26 anos como média, muito superior aos 18 anos, que é a idade que a maioria dos alunos tem. Vamos ao tópico moda. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes, e amodal quando não possui nenhuma moda. Um exemplo que podemos levar em consideração seria o seguinte: em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda desta amostra? A solução seria observar os números vendidos e perceberíamos assim que 36 foi o que apresentou a maior frequência, que seriam 3 pares. Portanto, a moda seria igual a 36. Agora vamos ao tópico mediana. A mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Quando o número de elementos é um conjunto par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Um exemplo que podemos ter é: em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram 1,54 m, 1,67 m, 1,50 m, 1,65 m, 1,75 m, 1,69 m, 1,60 m, 1,55 m e 1,78 m, qual seria o valor dessa mediana? A solução seria colocar os valores em ordem, no caso essa foi a ordem crescente, e assim o conjunto de dados ficaria tal como está representado na imagem. Como o conjunto foi formado por 9 elementos, que é um número ímpar, então a mediana será igual ao quinto elemento, que será 1,65 m. Falaremos agora um pouco a respeito de medidas de posição simétrica e assimétricas. Começando pela simétrica. A medida de posição de um conjunto de dados é a expressão gráfica relacionando o valor absoluto das variáveis com a frequência que elas aparecem na análise.
Quando a média, moda e a mediana do conjunto de dados são exatamente iguais, dizemos que este é considerado um conjunto de dados simétricos e o gráfico se configura exatamente como nessa imagem que vocês estão vendo. Porém, quando os valores das medidas de centralidade se diferem, elas podem assumir dois tipos de assimetria diferentes. A assimetria positiva é quando a média é a maior medida de centralidade, seguido da mediana e da moda. Isso se configura por um pico na primeira parte do gráfico. Já na assimetria negativa, a moda assume maior valor, seguido pela mediana e logo pela média. O pico nesse tipo de assimetria está concentrado na segunda parte do gráfico. Bom, a gente escolheu dois exercícios de média, moda e mediana, né? E o primeiro exercício diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda: Alfinetes V, Balas W, Chocolate X, Pizzaria Y e Tecelagem Z. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 até 2011, e escolhe as 2 empresas de maior média anual. As empresas que esse investidor decidiu comprar são... Bom, para a gente iniciar essa questão, basta calcular a média da receita bruta de cada empresa e escolher as 2 maiores. Começando pela Alfinetes V. A gente somou, na verdade, 200 mais 220 mais 240 sobre 3, igual a 660 sobre 3, que deu 220. Balas W, o mesmo cálculo. Chocolate X, Pizzaria Y e Tecelagem Z. A gente pegou os 3 valores dos 3 anos, né? E colocamos dividido por 3, que é pelo número de anos. E aí a gente achou o valor final de cada uma. Ele pede os maiores valores das duas, né? As 2 maiores, que foram a Pizzaria Y e o Chocolate X. Então, o gabarito é a letra D, 230 e 225. A segunda questão é uma questão um pouco mais simples, que diz o seguinte: quais valores são, respectivamente, a moda, média e mediana dos números da lista a seguir? E aí ele dá uma sequência de números. Para a gente saber a moda, é só ver qual o número que aparece com maior frequência. Todos os números aparecem apenas uma vez, exceto o 236, que aparece 2 vezes. Por isso que a moda é o 236. A média é obtida pela soma de todos os números e dividindo o resultado pela quantidade de números somados. A gente tem que colocar 133 mais 425 mais 244 mais 385 mais 236 mais 236, tem que repetir, por mais que seja um número igual, mais 328 mais 1000 mais 299 mais 325 dividido por 10. Aí ficou 3.611 dividido por 10, que a média é igual a 361,1. Como essa lista de números é número par, são 10 números, então no caso a mediana não vai ter como ser só um número central. A gente vai ter que fazer a média dos dois números centrais para descobrir a mediana. Aí a gente colocou em ordem ali todos os números, em ordem crescente, e vimos que os números centrais é o 299 e o 325. A gente somou os dois e dividiu por 2, que no caso a gente fez a média e deu 312. Então, no caso, a mediana é 312. A resposta final ficou moda 236, média 361,1 e mediana 312. Gabarito letra A. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aprendido o conteúdo de medidas de centralidade. Muito obrigado e até a próxima!